A Bíblia não é um livro de teologia, é um livro de histórias. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Quando a gente olha para a Bíblia toda, a gente percebe que Deus está revelando uma grande história. Uma história de como Ele nos ama, uma história como o homem se afastou dele, mas Deus não se afastou do ser humano, Deus veio em busca do ser humano. Quando a gente olha para o Novo Testamento, continua a mesma coisa. Nós vamos começar agora as nossas devocionais em Lucas. E Lucas está escrevendo histórias para um amigo chamado Teófilo. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Theos, Deus, e Philos, amigos. Então, amigo de Deus. E todo o Novo Testamento vão ser histórias, a começar pelos evangelhos, contando a história do nosso Senhor Jesus, a vinda dele, seu nascimento, sua encarnação, sua morte e sua ressurreição. Quando a gente olha para o livro de Atos, são histórias como o Espírito de Deus vem à igreja, e a igreja é desenvolvida a partir do Espírito de Deus. Quando a gente olha para as cartas, tanto Paulinas, Pedrinas, Joaninas e Judina e Tiago, também são histórias de como Deus vai cuidando da igreja a partir de homens como esses. Quando a gente olha sobre Apocalipse, também é um livro de histórias. É um livro da história de como Deus vai consumar todas as coisas. Hoje, às vezes, a igreja gasta muito tempo e as pessoas gastam muito tempo tentando formulações teológicas com construções racionais e racionalistas acerca de quem Deus é. E a Bíblia nunca teve essa preocupação. Até mesmo a carta aos Romanos, que talvez seja a carta mais teológica, Paulo ali não está construindo teologias racionalistas. Paulo está conversando e mostrando a história de Deus desde o Antigo Testamento até agora, até a vinda de Jesus. Então nós precisamos, como nessas devocionais, perceber que a ideia não é construções teológicas, mas é formar histórias a partir da grande história de Deus. Um Deus que criou todas as coisas, houve a queda do homem, mas Deus propõe uma redenção até chegarmos a uma consumação. Por isso a Bíblia é um livro de histórias, e nós precisamos aprender a dialogar contando histórias de como Deus conduz toda a história de como esse Deus intervém na nossa história, a história de como Deus vai cuidando de cada um de nós e nos conduzindo ao final da história. E à medida que a gente vai falando dessa maneira, a teologia ela vai sendo resultado a partir da nossa vida, a partir daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. A teologia se torna consequência e não causa. Por isso, muitas pessoas ficam em disputas teológicas, mas com pouca vida. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo quer formar, a partir da grande história da humanidade e de Deus agindo nessa humanidade, formar uma teologia na vida, que possa ser uma fonte de inspiração para outras histórias. Que Deus assim continue o abençoando, cuidando de você, e que, a exemplo de Teófilo, amigo de Deus, possamos todos nós compreendermos a história do nosso Senhor, para resignificar a nossa própria história. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.